A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, queridos alunos, mais uma vez aqui para a nossa escola dominical. Espero que você esteja muito animado. Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua apostila, papel, caneta para você anotar tudinho e nós vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Então, venha! Então, vamos lá. O que é perdão? O que vem à sua mente quando você pensa em perdão? E você perdoa? Você tem essa prática na sua vida? Talvez eu esteja falando do seu calcanhar de Aquiles, né? O que é calcanhar de Aquiles? Você sabe? Calcanhar de Aquiles é a sua vulnerabilidade, né? O seu ponto fraco. Mas a gente vai falar da história um pouquinho mais para frente. Mas talvez o perdão seja o seu ponto fraco. Mas o que vem à sua mente do que seja perdão? Perdão é remissão de culpa, remissão de pena. Quando nós pensamos em perdão, se for entre você e Deus, quando você pede perdão pelos seus pecados, né, você está sendo redimido do seu pecado. A partir dali, o seu pecado já não existe mais. E entre pessoas, é exatamente essa remissão de pena, remissão de culpa. Quando você pede perdão a uma pessoa, você está pedindo que esta pessoa deixe de lado aquilo que você fez de errado. Quando você perdoa uma pessoa, você está dizendo para essa pessoa: olha, eu não lembro mais desta culpa que você tinha, já não tem mais. Eu não lembro mais disso que nos separava. Até porque a falta de perdão é uma barreira, tanto entre nós e Deus, como entre nós e o nosso irmão, o nosso próximo. E é muito interessante porque tem um texto que a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Então, você tem que ter isso claro na sua mente quando você pensar em perdão. Cristo não morreu por você porque você era bonzinho, porque você merecia. Cristo morreu por você enquanto você ainda era pecador, você vivia na prática do pecado. Então, talvez se você pensar neste momento em uma pessoa que você considera, na sua visão humana, que não mereça o seu perdão. Cristo morreu por essa pessoa. Cristo morreu por aquele que matou várias pessoas, por aquele que cometeu atrocidades e ainda nem se arrependeu. Cristo morreu por essa pessoa. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, julgando alguém, não querendo perdoar. Então o perdão tem que fazer parte da nossa vida. Perdoar é quebrar barreiras, como eu falei. E tem um texto muito interessante, um texto que eu gostaria que você lesse comigo. Esse texto está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Abra sua Bíblia aí. Esse texto é maravilhoso, ele dá um exemplo, porque nós agimos pelo exemplo, né? Quem é o nosso exemplo? É Cristo. Deus nos deu o exemplo para que nós seguíssemos. E esse texto diz o seguinte: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa! Deus perdoa os nossos pecados e Ele esquece. Ele nunca mais lembra. Não é igual a mim e você, né? Imagina, você perdoa alguém e depois fala assim: ah, lembra aquele negócio que você fez? Ah, lembra aquela situação? Deus não faz isso conosco. Isso é papel do acusador das nossas vidas. Isso é papel de Satanás ficar nos lembrando de algo que nós fizemos. Se Deus perdoou, perdoou. Então, perdão tem que ser uma prática a ser vivenciada por nós todos os dias, porque o perdão quebra barreiras entre você e o seu irmão e quebra barreiras entre você e Deus. Primeiramente, você tem que ser perdoado. Você tem que sentir esse perdão de Deus para, a partir daí, você estar apto para perdoar. E se você não perdoar? Quais as consequências da falta de perdão? E eu gostaria de ressaltar 3 consequências. E a primeira diz respeito à historinha que eu falei para você que eu ia contar.
Lembra do calcanhar de Aquiles? Bom, primeiro gostaria de falar para você que isso é só uma lenda, isso é só uma história, isso não aconteceu, tá? Aquiles nasceu e a sua mãe queria que ele fosse invencível. E lá onde eles moravam, tinha um rio que eles achavam que tinham águas mágicas. O que a mãe de Aquiles fez? Pegou ele pelo calcanhar, jogou dentro da água, mergulhou ele dentro da água e retirou. A partir do momento que ela retirou, ela considerou que ele estava invencível, porque aquelas águas eram mágicas. Mas ele seria invencível nas partes onde a água o molhou, onde ele ficou molhado pela água. Tem uma parte do corpo que não se molhou, não foi? Foi por onde a mãe dele o pegou, pelo calcanhar. O calcanhar de Aquiles era onde ele não estava protegido, era onde ele estava vulnerável. E um dia, ele já adulto, em uma grande batalha, o seu inimigo conseguiu descobrir que o seu calcanhar era o único lugar do seu corpo pelo qual ele poderia morrer, o local que ele era vulnerável, que ele poderia ser atingido. Então, o seu inimigo o alvejou com uma flecha no seu calcanhar e Aquiles morreu. Por que eu estou te contando essa história que, novamente, eu te digo, é só uma lenda, tá? Porque o calcanhar de Aquiles era o único lugar que ele não estava protegido, que ele estava desprotegido. Muitas vezes nós temos uma vida maravilhosa na igreja, nós trabalhamos em vários ministérios, trabalhamos em várias coisas, mas não perdoamos. Se nós não perdoamos, esse é o nosso ponto de vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo. Da mesma forma que Aquiles tinha um inimigo que o estudou e descobriu seu ponto fraco, nós temos um inimigo que está sempre de olho em nós, em todas as coisas que nós fazemos. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele está sempre de olho para ver onde é que ele pode nos pegar, em que ato das nossas vidas que ele pode nos acusar. E se nós não perdoamos, esse é um ponto de vulnerabilidade nas nossas vidas. Então, essa é uma das consequências de não perdoar. É estarmos vulneráveis à ação do nosso inimigo. Outro ponto é que a falta de perdão bloqueia a sua oração, a minha oração. Você sabia disso? Por que há esse bloqueio? À medida que você não perdoa, que você tem aquela vida de falta de perdão, você impede o agir de Deus na sua vida, você se afasta da graça de Deus. E quanto mais você se afasta da graça de Deus, nós não vemos resposta às nossas orações. Então, você tem oração aí que está faltando resposta, que você não é respondido? Você já analisou a sua vida, se você tem uma vida, se você é perdoador? Se você está perdoando aquele que te tem ofendido, se você tem vivido conforme é a vontade de Deus, porque senão isso é uma consequência, da falta de perdão, é ter as nossas orações não ouvidas, não ver resultado nas nossas orações. E a terceira, que é também muito interessante, eu gostaria que você prestasse atenção. A falta de perdão gera amargura. Pensa numa árvore, Conforme uma árvore cresce, a sua raiz ela vai crescendo também para dentro da terra. Quanto mais a sua raiz cresce para dentro da terra, mais arraigada ela está nessa terra. Quanto mais você deixa de perdoar, mais vai gerando em você uma raiz de amargura. E sabe, eu penso nisso com uma certa ilustração. Não perdoar, esse amargor, essa amargura que gera com a falta de perdão, é como se você tivesse feito um veneno para uma pessoa, mas quem está tomando esse veneno é você. Então, essa amargura ela gera problemas espirituais, problemas na sua vida cotidiana e muitas vezes até doenças no corpo mesmo. Então, muitas vezes nós estamos doentes espiritualmente, nós estamos doentes materialmente, fisicamente, emocionalmente,
por falta de perdão. Então, meu irmão, a falta de perdão, ela transforma para pior a nossa vida. Então, tome cuidado, né? Vigie, porque a nossa vida sem o perdão, ela não tem salvação. Para que nós sejamos salvos, nós precisamos perdoar. Bom, agora nós vamos ver como que a gente faz para praticar o perdão. Perdão é algo que você decide. Não adianta que pela nossa natureza humana, você não vai ter isso dentro de você. Primeiramente, você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Você tem que se sentir perdoado. Você tem que pedir a Deus que te limpe de todo pecado, de toda culpa, que a sentença, né, que esse peso que tem sobre os seus ombros possam ser jogado por terra. A partir daí você está apto para perdoar, mas ainda assim é algo que você tem que decidir. Não é nada fácil, meu irmão. Pessoas te pisarem, falarem coisas contra você, levantarem falso muitas vezes, mas a ordem é perdoar. E tem um texto muito interessante, a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, logo ensinou a você e ensinou a mim, diz o seguinte, eu gostaria que você ouvisse esse texto é muito interessante, Mateus 6, versículo 12, a oração inteira você já conhece, né? Mas lembra só esse versículo. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Que responsabilidade! Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Como você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Porque se você ora isso sempre, você está falando para Deus assim, Deus, da mesma forma que eu tenho perdoado, me perdoa. Então, se você não tem perdoado, como que você quer o perdão de Deus? Para que você seja perdoado, você também tem que perdoar. Na mesma medida em que você perdoar, você também vai ser perdoado. Nem imagina, Deus te perdoa e você se acha melhor que Deus e não perdoa o seu irmão? É isso que muitas vezes nós fazemos. Então, decida perdoar. A partir do momento que você se sinta livre, perdoado, restaurado, você está apto. Eu gostaria que você ouvisse uma música nesse momento, que você prestasse atenção na letra dessa música e depois nós vamos orar junto, pedindo a Deus, né, que perdoe os nossos pecados, que nos ensine. Ele me ama, vida me dá, Ele perdoa e esquece. Um lar eterno, Cristo vai dar quando no céu eu chegar. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo teu grande amor, pela tua benignidade. Ah, Deus, é tão bom estar na tua presença. E neste momento, Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa culpa. Pai querido, limpa toda a nossa vida, porque nós queremos estar livres para perdoar. Ensina-nos, Deus, a perdoar. Pai querido, se tem algo que nós precisamos perdoar e que foge à nossa memória neste momento, traz à nossa mente pessoas que precisam, Senhor Deus, ser perdoadas, ou pessoas às quais nós devemos ir e pedir perdão, porque nós queremos ter um coração igual ao teu. Nós queremos que a palavra, Senhor Deus, que a oração que o teu Filho nos ensinou possa ser verdade nas nossas vidas, que nós perdoamos da mesma forma, Senhor Deus, que tu tens nos perdoado. Então, Deus, perdoa os nossos pecados e nós queremos perdoar o nosso irmão. Ensina-nos dia a dia a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer.
Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, você aprendeu nesta lição que você tem que perdoar. Decida perdoar. Que Deus te abençoe neste dia, nesta semana e exerça o perdão em nome de Jesus. Fique com Deus. Hoje entendi